Ontem quem foi no 419 tá cansado. Meu Deus, cara, não sei o que aconteceu hoje. Eu tô cansado. Mas cansado mesmo. Primeira vez que eu trabalho na vida, né? Brincadeira. Vocês riem, né? Abre tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 28. Nós vamos continuar a série Uma Vida com Propósito. Quem está empolgado para isso? Ter uma vida com propósito. Eu estou empolgado, gente. Eu quero que a minha vida tenha propósito. Se não tiver, é muito chato. Glória a Deus. Deus é bom. Senhor, obrigado. Obrigado por essa noite, Jesus. Como é bom estar na tua presença. Como é bom poder desfrutar do Senhor. Como é bom estar num lugar onde a tua presença é real, Jesus. Então eu te peço, Senhor, se manifeste em nós aqui. Se manifeste através de nós aqui, Jesus. O Senhor é bem-vindo, como nós já cantamos aqui. Nós sabemos que o Senhor tem poder para curar, para libertar, para sarar, para levantar o coxo, para fazer o cego enxergar, para fazer o morto viver, Jesus. Por favor, Pai, continua nessa casa aqui. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Se você achou, diz amém. Que bom, só tem crente aqui hoje. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Nós já oramos. Nós vamos, como eu disse, continuar essa série de uma vida com propósito. Quando eu leio esse texto, e eu quero, talvez você só vai entender lá no final a mensagem que eu estou pregando, mas o que eu quero te dizer é que pessoas com propósito geram uma igreja com propósito. É impossível nós caminharmos juntos e cada um de nós temos um propósito definido no céu, definido por Deus, e a gente caminhando junto em unidade, a gente não gerar uma igreja que tem um propósito. Então, quando Jesus fala aqui em Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o evangelho, ele está dando uma ordenança individual. Mas ao mesmo tempo ele está transformando essa ordenança numa ordenança coletiva. Porque se eu for, você vai, nós vamos, e isso acaba sendo... Qual é o coletivo de cristão? É a igreja. Igreja é o coletivo de crente. Um amontoado de crente se chama igreja. Então, meu amigo, você não é igreja... Você é templo do Espírito Santo, e quando você se junta com outro irmão que tem um propósito lindo, maravilhoso em Jesus, você fala, nós somos a igreja de Jesus. Mas tem coisas que têm poder de nos fazer parar, as distrações, as pequenas concessões que a gente faz, tudo isso tem um poder de tentar nos parar, essas pequenas coisas, sabe, que vão nos distraindo. E pequenas distrações podem causar um estrago enorme naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Quando você deixa com que uma coisa pequena dê continuidade na sua vida, que está te distraindo, que está te tirando do foco e do propósito, isso de alguma forma vai se tornar grande, e quando você vai ver, você está perdido. Todo mundo talvez conhece aquele ditado que uma gota de água pode abrir um estrago e um buraco, se não for estancado. Você deixa uma gota de água lá, e quando ela está pingando, você fala, não, é só uma gota. Mas deixa um ano uma gota pingando, e você vai ver onde vai parar aquela gota. Então, ao mesmo tempo, a gente vai deixando concessões e pequenas coisas na nossa vida, ganhando forma em nós, e a gente vai deixando isso, e a gente vai perdendo o propósito do Senhor, a gente vai deixando de responder ao Senhor. A gente para de responder o propósito e começa a responder mais
as coisas que a gente está sendo distraído. Então, às vezes você pensa que, ao mesmo tempo que você pensa que uma coisa, distração tão pequena não vai fazer sentido na sua vida, você também pensa que fazer algo no propósito e no foco daquilo que Deus te chamou para fazer, você fala, talvez aquilo que eu nasci para fazer é tão pequeno, é tão pouco, eu tenho só um negocinho aqui, talvez isso não vá fazer diferença na vida de ninguém. Mas do mesmo jeito que uma gota pode fazer um estrago para o lado ruim, uma pequena gota pode fazer um estrago também para aquilo que Deus te chamou para fazer. E isso se chama funcionalidade do corpo de Cristo. Sem o dedo, o seu corpo não é completo. Ou alguém está afim de arrancar o seu dedo. A boa distribuição do seu corpo, a plenitude dele, o funcionamento pleno dele. A unidade do corpo faz você perceber que a visão e a perspectiva pela qual você está olhando aquele corpo, ela é diferente do outro que está olhando. Você já pensou se todo o nosso corpo tivesse olho? Pensa nisso. Seu dedo tivesse um olho, seu pé tivesse um olho, sua barriga tivesse um olho. A perspectiva de olhar para a cabeça seria totalmente diferente. A perspectiva da visão do pé para a cabeça é diferente da orelha para a cabeça. A perspectiva da mão olhando para a cabeça é diferente, mas em todos eles tem um propósito para uma única missão e um único plano que é ditado por Jesus. Ele sendo o cabeça de todas as coisas. Então, ninguém dentro dessa missão é maior do que ninguém. Ninguém dentro do corpo de Cristo tem um propósito maior do que o outro. O que a gente precisa fazer é com excelência aquilo que eu fui chamado para fazer. Se você é mão, use suas mãos para fazer algo bem feito. Pegue bem feito. Se você é pé, caminhe com o seu pé com a maior excelência possível. E aí a gente vai ter um corpo pleno, cumprindo o propósito e tendo uma igreja com propósito, gerando algo poderoso. Quando a gente lê na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, você vê na Bíblia a respeito dos dons, e o Senhor capacita a sua igreja e derramou dons sobre a igreja, amém? O Senhor derramou dons sobre você. Talvez você pense, mas eu não tenho nada de dom. Quem sou eu? Mas comigo não funciona bem assim. Mas se o Senhor disse que Ele derramou um tipo de dom sobre a sua vida, você precisa utilizar desse dom. Você precisa responder ao Senhor conforme o dom que Ele te deu. Que triste seria se quando o Senhor voltasse, Ele te perguntasse, aonde está aquele dom que eu te dei? O que você fez com isso? Senhor, o Senhor sabe. Aquela igreja não era muito legal para eu fazer. Lá fora estava difícil. Aqui assim estava complicado. O Senhor viu a minha vida em alguns dias, estava difícil. Não deu para fazer o que eu queria fazer. E o que você queria fazer? Você queria fazer a sua vontade ou você queria fazer a minha vontade? Agora a missão se torna muito fácil para a igreja quando cada um faz a sua parte. A missão se torna fácil. Se eu tiver que carregar talvez algo muito pesado daqui até lá, fica difícil para mim, mas se a gente fizer um corredor onde cada um carrega um pouco, a missão vai ser fácil de conduzir algo daqui até lá. Cada um no seu lugar, cada um no seu posicionamento, cada um fazendo a parte que lhe cabe fazer. Quando a gente lê a história de Paulo descrita nas cartas, você vai perceber inúmeras vezes que Paulo não quis andar com alguém, depois ele quis andar com aquela outra pessoa. Depois ele diz, olha, eu não quero andar com essa tal pessoa agora. Mas agora eu quero andar com outro. Traz de novo aquele mesmo cidadão que eu não quis algum dia. Agora eu preciso dele. Agora ele me é útil. E sabe, às vezes a gente tem que ter essas percepções. Como eu posso ser útil para fazer algo para o reino de Deus aqui na terra? Como eu posso entrar no plano e na obra de Jesus aqui na terra para que eu possa ser útil, usando o meu dom, usando o meu talento, usando aquilo que Deus me deu e que eu possa contribuir, não só com Jesus, mas com o irmão que está carregando alguma coisa também. Ele tem um propósito. Esse irmão que está do seu lado, esse aí, que está do seu lado, tem um propósito na vida dele. Essa pessoa tem um chamado de Deus.
E cabe a você e a mim contribuir para que ele consiga alcançar esse propósito. E por isso, às vezes a gente é até meio chato com algumas pessoas. Meu irmão, vai, faça isso. Porque você entende que é algo de Deus para acontecer. Eu quero declarar sobre vocês que você é útil para o reino de Deus. Você é útil para o avanço do reino de Deus. Você é útil para o reino de Deus. Mas você precisa depender de Deus e parar de ser autossuficiente. Dependa de Jesus e pare de ser autossuficiente. Na verdade, ninguém consegue ser suficiente. Porque todo mundo é dependente de Deus. A gente só precisa de uma palavrinha chamada humildade para reconhecer quem eu sou no reino de Deus. Humildade não é você dizer todo mundo passe por cima de mim. Não, humildade eu já disse para vocês. Humildade é pensar menos de si. Não, menos em si, desculpa. Menos em si. Agora você precisa se reconhecer e dizer, o meu propósito é esse. Você pode não concordar comigo, mas eu acho que eu sei tocar bateria. E tá tudo bem. Isso não é falta de humildade. Isso é dizer, eu aprendi a tocar um instrumento e eu sei que eu sei tocar esse instrumento. Eu sei que dentro da banda aqui eu tinha um propósito e eu precisava executar esse propósito bem feito. Então não é falta de humildade dizer eu não sei tocar bateria. Isso é falsa humildade. Isso é não reconhecer quem realmente você é. E a gente está indo para o mesmo lugar, para o mesmo propósito, e a gente não consegue caminhar em humildade um com o outro, dizendo, cara, o que você acha que eu devo fazer? Como que eu devo fazer isso daqui? Como que a gente chega lá? Como que a gente consegue conduzir essas coisas? Como a gente vai fazer o propósito e o reino de Deus avançar a partir disso? Porque o nosso propósito principal é fazer com que a igreja de Jesus avance aqui na terra. A igreja de Jesus precisa avançar aqui na terra. A igreja não pode parar em si mesma. A igreja não pode parar aqui dentro, olhar uns para os outros e dizer, olha que legal, estamos bem, está tudo certo. O mundo está pegando fogo lá fora, mas nós não. Que maravilhoso. A igreja se torna completamente sem propósito quando ela para em si mesma. Ela não pode parar aqui dentro. Sabe quando você lê Atos 1, versículo 8, ele diz que a ordem era em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E sabe o que eu aprendi esses dias com meu pastor Ribinha? Que todo mundo acha que tinha que ficar em Jerusalém, depois ficar no outro lugar, depois ficar no outro lugar e depois ir para os confins da terra. Ele não está dizendo isso, ele está falando sobre um avanço de uma igreja. E sabe o que ele está dizendo? É simultâneo. Enquanto em Jerusalém, enquanto em Samaria, enquanto na Judéia, enquanto nos confins da terra, enquanto todas essas coisas estão acontecendo, eu também estou avançando. Eu estou cumprindo meu propósito aqui na terra. Eu estou fazendo a missão de Cristo acontecer aqui, enquanto eu estou servindo a Jesus aqui. O que acontece é que a igreja aqui é incrível, a gente vive algo muito legal. Mas Jesus disse, vá meu filho, vá. Talvez você esteja esperando algo ficar plenamente certo na sua vida e tudo encaixado, e você diz, quando tudo se encaixar, então eu vou estar disponível para a missão de Jesus. Então eu vou me encaixar dentro da igreja, então eu vou servir ao Senhor assim. Não! Seja um servo, sirva, trabalhe enquanto, escuta isso, trabalhe enquanto o Senhor estiver trabalhando em você. E quando Ele parar de fazer algo em você, pare também de servir. Porque você pensa, Deus está fazendo algo em mim, então eu não posso trabalhar agora. Quando o Senhor completar a sua obra, aí eu vou poder fazer alguma coisa. Isso é a maior mentira. Enquanto o Senhor está trabalhando em você, enquanto você se permitir ser trabalhado por Ele, tenha certeza, você está apto para servir ao Senhor. Agora, quando Ele parar de fazer algo em você e você disser, eu já sei tudo,
eu faço, eu aconteço, as missões dependem de mim, essa igreja depende de mim, a minha família. Não, meu irmão, Deus parou de fazer algo em você. Pare também e volta para o Senhor. Volta para Ele. Você pode orar, você pode servir, você pode enviar, você pode ir, você pode contribuir, você pode cuidar, você pode pastorear, você pode discipular, amar. Há tantas coisas para fazer no reino de Deus. Há tantas coisas simples que você diz, cara, quantas pessoas às vezes precisam de um abraço? Quantas? Quantas pessoas às vezes, tudo que ela vem, às vezes chega aqui num culto como esse, cansado, sobrecarregado, e às vezes você vai lá e dá um abraço nessa pessoa e fala, poxa, era tudo que eu precisava, era o que eu queria. Às vezes é uma palavra dizer, meu, você sabia que eu te amo? Você sabia que eu amo quando você está aqui na igreja junto e a gente consegue adorar? A pessoa vai falar, uau, vejo que não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Espírito. Mas isso são coisas que a gente pode fazer constantemente. O quanto você precisa de sabedoria para abraçar alguém. Que nível de conhecimento que você precisa para dar uma palavra para alguém. O que você precisa ser tão transformado que o seu abraço não é suficiente. Um abraço de alguém que está servindo e amando Jesus. E sabe, Jesus serviu, os discípulos serviram. E quando eles viam necessidade, eles serviam também. Quando nós vermos a necessidade dos nossos irmãos, a gente não tem que fugir de servir. A gente tem que servir. A gente tem que amar. A gente tem que estar junto, a gente tem que cuidar. Quando você lê o texto de Marcos capítulo 6, quando Jesus fala sobre a multiplicação dos pães, para os discípulos, basicamente, o que eles queriam fazer era, Jesus, eu tive uma ideia, manda todo mundo embora. Essa ideia é muito boa. Você não vai precisar multiplicar nada, a gente não vai precisar trabalhar, a gente não vai precisar servir, está tudo certo. Nós vamos comer junto, nós já estamos aqui, nós somos amigos. Mas enquanto a igreja não serve, enquanto nós como os discípulos de Jesus não servimos, a igreja de Jesus está morta. Se a gente não serve para nada, a igreja de Jesus está morta. Você já pensou uma igreja que não serve para nada? Não serve nem para atrair o céu naquele lugar. Não serve para ajudar o próximo. Não serve para colaborar com uma palavra, com qualquer coisa. Essa igreja está morta. E a missão integral e o propósito do Senhor para nós é ajudar a multiplicar o pão que Ele colocou na nossa mesa. Você sabia de uma coisa? Jesus colocou pão na sua mesa. Se você está aqui hoje ouvindo uma mensagem, se você está aqui hoje adorando ao Senhor e tendo um tempo de adoração ao Senhor, é porque Ele colocou pão na sua mesa. E Ele está contando com você para multiplicar esse pão. Ele não está contando com o desviado. Ele não está contando com o perdido. Ele não está contando com as pessoas que estão lá fora. Ele está contando com você. Ele está olhando e está dizendo, eu coloquei pão na tua mesa. O que você vai fazer? Você vai comer até engordar e não vai fazer mais nada? Você vai jogar fora o pão que eu estou te dando? Porque tem horas que a gente come tanto, está tão farto, que a gente fala, eu não quero mais comer. Então multiplica. Dá para o outro. Oferece para o outro. Você fala, não, muito trabalho, né? Muito trabalho esse negócio. Muito difícil. Será que a gente vai conseguir encontrar propósito nisso? Ou será que a gente vai fazer igual os discípulos, vai dizer, Senhor, vamos mandar todo mundo embora. 5.000 homens, Jesus. Na boa, dá para montar uma baita igreja, mas agora preguiça, né? Uma preguiça. Vai ter que alugar um barracão novo. Vai ter que ver uns negócios aí e tal, vai dar maior trabalho. Ah, o Senhor falou, separa lá de 50 em 50. Puxa, Jesus, maior trabalho, vai dar um trabalhão. Um vai querer pegar mais que o outro. Vai ficar aquela miséria. Não, um trabalho. É assim que a gente pensa, gente.
É assim que a gente é. Tomara que não, a gente está pregando para isso. Mas uma igreja perde o seu propósito quando ela pensa em si mesmo e não consegue pensar no avanço do reino na cidade. Ela não consegue se importar com os seus vizinhos, porque ela não consegue olhar para os seus vizinhos e perceber pessoas que precisam de Jesus, e ela não olha para os seus vizinhos com a compaixão que Jesus olhava, que foi exatamente o que os discípulos estavam fazendo. Jesus tinha um olhar de compaixão e os discípulos estavam olhando com: não, vamos comer nós. A compaixão de Jesus tocou os discípulos a ponto deles servirem aquela multidão também com o que Jesus estava fazendo. Uma igreja se torna inútil e sem propósito quando ela não consegue se importar com o sofrimento das pessoas. A dor do outro não é mais a sua dor. E deixa eu te dizer, a dor do outro deve ser a sua dor também. Você vai encontrar propósito quando a dor do outro for a tua dor também. A dor do outro, deixa pra lá. Você não se importa com as causas de Deus. A igreja se torna sem propósito quando a gente não se importa com a causa de Deus. E a causa de Deus é alcançar a cidade. Não é só os seus problemas. Você sabia que esses seus problemas são potencializados em 7 bilhões de pessoas? Essa é a causa de Deus. A causa de Deus é a sua dor, o seu problema multiplicado por 7 bilhões. E o que você pode e vai fazer por isso? Porque uma dessas 7 bilhões é teu vizinho, Lucas. Uma dessas 7 bilhões é o meu vizinho. É nós. A causa de Cristo inclui a sua vida. Mas a causa de Jesus, ela inclui também você, para ser uma resposta para aqueles que estão lá. Então, quando você pensar em fazer tua devocional e for orar, falar: Senhor, não me deixe orar só por mim não, por favor. Eu preciso orar por alguém. Sabe qual é o maior método que eu descobri para resolver os seus problemas? Levanta a mão quem quer saber. Amém, 2, eu vou falar. Já tá bom. O melhor método para você resolver os seus problemas é orar pelo problema dos outros. Eu não ia falar isso, mas vou contar. Eu estou falando mesmo. Na segunda-feira, quando a gente estava naquela corrida de pagar aqui as despesas da igreja, naquele dia, precisando e contando de cada centavo para a gente pagar, eu ofertei R$200. E eu falei: eu vou ofertar. Eu sei que o meio para fazer isso acontecer é não parar em mim. Eu não estava barganhando com Deus, só estava dizendo para Deus: Deus, isso não vai parar minha vida. Isso não vai parar minha vida. Eu entendi que o meu problema não é só o meu problema. O meu problema é a causa de Deus. E tem outras pessoas também precisando passar por isso. Então Jesus estabelece a missão da igreja para além do que a gente está olhando. Jesus estabelece a missão da igreja com ou sem recurso aparente, os seus olhos estão vendo ou não. Com ou sem recurso físico, emocional. E sabe, quando a gente fala sobre esse recurso financeiro, emocional, físico, tem algo que supera todos eles. Há um recurso do céu chamado Espírito Santo, e ele supera todas essas coisas, e quando ele entra, ele faz a obra acontecer. Ele é poderoso para fazer isso. Então vir à igreja não te torna alguém que está fazendo a missão quando você vem. Porque vir até a sala do treinamento não te torna alguém que entrou na missão de Cristo. Te torna alguém que talvez está buscando para entender que você vai precisar responder à missão de Jesus. Vocês entendem o que eu estou falando? Você quer mesmo ter um propósito de vida? Essa igreja prega diferente, uma vida com propósito.
Uma igreja sem propósito é quando a gente se torna alguém que faz uma coisa ou outra. A gente separa santo de profano. A gente diz, ou eu trabalho ou eu sirvo. Ou eu ganho dinheiro, ou eu cuido da minha família. Ou eu cuido da minha família, ou eu cuido das coisas de Deus. Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo outro. Não, eu vou ganhar dinheiro, e aí eu não posso servir. Não, eu vou servir, e daí eu não ganho dinheiro. E daí eu sirvo, daí eu perco minha família. Gente, não é assim. Você trabalha, ganha o seu recurso. Você vem, você serve dentro da igreja, você serve fora da igreja. Você é um missionário em tempo integral aqui, você é um missionário em tempo integral lá. Você é um missionário quando você está na tua família, você é um missionário quando está na escola, você é um missionário quando está na faculdade, você é um missionário em todo lugar. Não dá para separar santo e profano. Você precisa de equilíbrio. Você precisa estar aqui na igreja, sim. Eu preciso servir na igreja? Eu acredito que sim. Mas eu preciso ir além disso. Não dá para escolher. A causa que às vezes aparece é, meu irmão, eu quero entrar no ministério, então eu vou abandonar tudo. Eu falo, não abandona tudo agora, meu irmão, que eu não tenho dinheiro para te sustentar. Pelo amor de Deus. O sangue de Jesus tem poder. Já bastam. Não, é brincadeira, mas se Deus te chamar, vai. Vai com coragem. Eu estou aqui para te encorajar. Te dou um chute ainda e falo, vai. Mas não dá para separar santo e profano, meu irmão. Não dá para separar essas coisas. Sabe por quê? Porque quando você começar a separar, vai chegar uma hora que você vai errar a máscara e vai chegar dentro da igreja com a máscara do profano no lugar santo. E aí vão te descobrir. A missão é integral. A sua vida é integral. A sua vida, vivendo a vida da igreja, é integral. Fazer a missão, então, de Jesus, viver o propósito de Jesus, ter uma vida de propósito em Jesus, é fazer a vontade do Pai. E quem está dizendo isso? Não sou eu, é Jesus. João capítulo 4, versículo 34 diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe quando nós falamos de comida, a gente está falando de sustento. Tem os irmãos assim como eu, que eu acho que comeram um pouco mais. Glória a Deus, né? Vamos fazer academia. Amém? Mas quando a gente fala de comida, a gente está falando de sustento. E Jesus está dizendo, Ele está dizendo assim, o sustento que me sustenta é fazer a vontade do meu Pai e não há outra vontade. Não há nada que alimente, não há nada que gere prazer mais em Jesus do que fazer a vontade de Deus. Nada pode gerar mais prazer na sua vida do que fazer a vontade de Deus. Nada. Mas pastor, eu ainda não tenho prazer. Encontre prazer primeiro em Cristo. Encontre primeiro prazer nele. Quer ler um outro texto? João capítulo 6, versículo 38 até o 40 diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir a mim e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então a vontade de Cristo para nós é a obra completa dele. Jesus estava dizendo, Pai, a minha vontade, o meu propósito é fazer com que todos esses que o Senhor me deu, que não se percam. E sabe quem continua a obra de Jesus? Eu e você. E a gente pode fazer essa oração, Senhor, nenhum desses que o Senhor tem, que o Senhor nos confiou na nossa mão. Ah, mas eu não sou líder, pastor, eu não sou ninguém. Meu irmão, se você é crente, você está aqui, você é responsável por essa igreja, pelas pessoas que estão aqui do lado, sim. Você não precisa liderar nada, não. Você é crente, você crê em Jesus, não crê? Amém? Então você é responsável por isso. Você é responsável pelas pessoas.
E falar: Jesus, me ajuda então a continuar essa obra para que ninguém se perca desses que o Senhor nos colocou, esses que o Senhor me confiou. Começa dentro de casa. Quem o Senhor me confiou? O Senhor me confiou a Gil, o Senhor me confiou o Benjamin, o Senhor me confiou o Caio, e depois disso o Senhor me confiou agora uma igreja, e o Senhor me confiou o outro, e o outro, e o outro. Eu falo: Senhor, eu vou gastar a minha vida para que ninguém se perca. Não vou deixar ninguém se perder. Por isso que eu sou chato, e sou chato mesmo. Eu mando mensagem, eu ligo, eu bato na casa, eu buzino na frente, porque eu quero fazer a boa obra que Jesus confiou, e eu quero fazer parte dessa igreja. Eu não quero parar, sabe aonde? Quando o desafio acontecer. Quando os problemas começarem a acontecer, eu não posso parar. O desafio não pode parar o propósito do Senhor, que gera propósito na igreja. O desafio não pode parar. Quando você lê o livro de Atos de novo, a gente fala aqui, a igreja de Atos encarou desafios. Ou você acha que encarar um leão não é um desafio? Ou você acha que morrer pendurado numa cruz e sendo colocado fogo, você acha que isso pode ser um desafio? Ou você acha que ser perseguido e ser decapitado é um desafio? Não, acho que não. Acho que o que a gente vive hoje é um desafio. Para, meu irmão. A igreja avançou no meio do desafio. A igreja não para. O propósito do Senhor não para. Sabe o que gera a partir do desafio? Amadurecimento do corpo de Cristo. Amadurecimento do propósito de Cristo sobre a nossa vida. Nenhum propósito de Cristo sobre você resiste se você não passar por esse amadurecimento. Você precisa amadurecer. Fala para o meu irmão que está do teu lado agora, assim, aquela coisa bem chata. Fala assim para ele: você precisa apanhar. Outra coisa boa de falar, né, cara? Meu Deus, eu vim para a igreja para dizer, para falar para o irmão do lado que eu ia ser abençoado, cara. Você precisa passar pelo propósito. Você precisa passar por isso. Qual é o plano de Deus para te forjar, para você chegar nesse lugar? Deixa eu te contar mais outro segredo. Jesus não vai te forjar num lugar de descanso, deitado na rede, assim, olhando para cima. Senhor, como estou sendo forjado, hein? Poxa vida, o Senhor tem me ensinado tanto. Mas sabe como que extrai o óleo? É na prensa. É passando pelo processo, é sendo esmagado. É nesse lugar. O Senhor precisa te levar para esse lugar do propósito, porque Ele já passou por esse lugar. E quando Ele passou por esse lugar e agora você está submisso à vontade dEle, você também vai passar por esse lugar. E sabe de uma coisa? Quando você for prensado, quando você estiver nesse lugar, ore e se encha do Espírito Santo para que o que saia de você não seja você, seja Cristo. Seja Cristo saindo de você. Ore para que Cristo saia de você. Aquilo que está sendo esmagado. Então não reclama. De verdade. Quando as coisas apertarem, não reclama. Deixa Jesus sair de você. Deixa Ele ser extraído de você. Não liga. Tem gente que fala assim: pastor, ora por mim, eu estou sendo prensado, estou sendo apertado. Eu tenho vontade de falar: continua, Jesus, continua. Porque é nisso que vai se revelar quem é Jesus. É nisso que o que vai ser extraído é puro de Jesus, é puro. Então o desafio, ele começa agora a se tornar uma oportunidade para você fazer não mais a sua vontade, mas para fazer a vontade de Cristo e o que Ele te chamou para fazer. Se Ele colocou algo para ser feito a partir de mim, Ele mesmo vai gerar provisão para o que precisa ser feito. Se você entende que Deus te chamou para algo, Ele mesmo vai fazer. Ele se responsabiliza pelo destino que Ele deu para você. Se você estiver no caminho, Ele tem responsabilidade com você em fazer essas coisas. Por isso que Deus tem compromisso com a igreja dele. Ele não vai retroceder.
É por isso que a igreja de Jesus não retrocede, porque ele tem um compromisso com a igreja dele. A missão nunca vai parar. A missão de Jesus não vai parar, porque ele amou a igreja e ele vai amar, ele vai cumprir o propósito e o chamado para ela vai acontecer com ou sem você, e eu espero que você esteja nisso. A obra de Cristo precisa de todo o recurso disponível para que ela aconteça. Eu não estou falando só de dinheiro, gente, mas eu também estou falando. Então, entrar no propósito de Jesus é fazer com que as pessoas conheçam a Cristo. Entenda uma coisa: a sua missão pessoal, a sua missão coletiva é fazer com que pessoas conheçam a Cristo. Independente do que você faça lá no seu trabalho, qual é a sua função no seu trabalho, as pessoas precisam conhecer a Cristo. Isso precisa estar muito bem definido em você. Sabe, o que vai ser? Eu tenho certeza que todos que estão sentados aqui, daqui 100 anos não vão estar vivos. Pô, pastor, você está pegando pesado. Pô, meu irmão, se você quer viver 170 anos, aí eu não vou conseguir. Aí eu não vai dar certo. Mas sabe, daqui 100 anos, ninguém que está aqui vai estar vivo. Mas Cristo ainda vai continuar sendo algo aqui na terra. E agora o que a gente vai fazer com o tempo que a gente está aqui, que a gente está gastando esse tempo, o que a gente vai fazer vai determinar como vai ser a próxima geração. Então a gente precisa incendiar essa cidade enquanto ainda é tempo, para que o nosso nome não seja reconhecido, mas o nome de Cristo seja exaltado. Porque o seu nome vai chegar uma hora que a história vai esquecer dele. Por mais importante que você seja, se você for um cara muito legal, se você fizer isso, o seu nome um dia vai ser esquecido. Mas o de Cristo há mais de 2000 anos está sendo levantado, erguido o nome dele mais alto, porque ele ainda continua sendo poderoso para fazer infinitamente mais. Esse é o propósito, levantar o nome de Cristo. O nome dele precisa durar para sempre, não o seu. Agora, se os nossos filhos dependem da nossa missão, que a gente assuma essa missão, a missão de Cristo, será que o que eu estou vivendo está dando continuidade para que o Evangelho chegue nos nossos filhos e nos nossos netos e nos nossos bisnetos? Porque de alguma forma alguém lá atrás continuou com o Evangelho genuíno para que a gente pudesse receber hoje. Alguém fez algo lá atrás. Alguém não desistiu de viver por Cristo para que a gente estivesse vivendo hoje. Será que a igreja vai parar em nós? Será que se depender de nós, essa igreja daqui 100 anos ela existe? Será que a igreja de Jesus está segura? Se a missão depender de mim? Quanto de Cristo a gente tem hoje? E quanto nós estamos fazendo, que com certeza os nossos filhos estão seguros que vão servir ao Cristo verdadeiro que nós estamos pregando hoje. Você sabe que a pessoa que a gente deixa de pregar do nosso vizinho ou as crianças, eles vão criar doutrinas para a próxima geração. E se a gente não se responsabiliza com isso, a gente está dizendo: o futuro não me importa, importa que eu seja salvo. Mas são a tua geração, quem tem filho, é a sua geração que vai ficar depois. Se o Senhor não voltar, Dick, a Luísa vai ter um filho. E se o Senhor não voltar, o filho dela vai ter um filho e você não vai estar mais aqui. Você quer que a sua geração se perca depois de você? Eu não quero. Eu e minha casa serviremos ao Senhor até 1000 gerações, e eu vou gastar toda a minha vida para fazer algo que vai mudar a realidade de hoje, para que mude a realidade lá na frente. Eu vou servir ao Senhor com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com todo o conhecimento, com toda a busca do Espírito Santo que eu puder, com tudo. Porque a casa que nós temos vai passar, meu irmão. O carro que a gente tem vai passar. A faculdade dos nossos sonhos vai passar. E glória a Deus por isso. Estude, tenha carro.
tem a casa, mas tudo isso vai passar. Mas tem algo que não vai passar, é aquilo que a gente plantou para a eternidade. Isso vai de geração em geração. Deuteronômio 6, versículo 5 diz: encucarás no seu filho, ame ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E isso vai ser passado de geração em geração, de geração em geração, até chegar a vinda do Senhor. É isso que vai fazer valer a pena. É isso que vale a pena. A gente está lutando por coisa que vai acabar daqui a pouco. A gente está brigando por coisas que daqui a pouco vão passar. A gente está gastando nossos esforços por coisas que daqui a pouco vão passar. A gente está dizendo: a igreja não é tão importante, a gente não vai servir porque não precisa disso, não precisa daquilo outro. A igreja não é importante, mas é a partir da igreja de Cristo que as coisas começam a passar, e de geração em geração a mensagem está sendo pregada. A gente coloca a nossa disposição em coisas, a gente coloca os nossos recursos, a gente coloca o nosso tempo, a gente coloca a nossa vida inteira, o nosso cansaço. Não se engane, meu irmão. A obra de Cristo precisa de você bem alinhado, mas ela precisa de todo o recurso que você tem. A obra de Cristo precisa de você bem alinhado, mas ela precisa de todo o recurso que você tem. E sabe de uma coisa que inclui o recurso que você tem? O dinheiro. A obra de Cristo, mas Cristo não precisa de dinheiro. Não, Cristo não precisa de dinheiro. Mas Cristo precisa, para que a igreja dele avance, precisa do recurso, sim. Como você acha que a missão vai avançar? Pastor, agora você vai começar a falar de dinheiro? Meu irmão, se a gente não pagar a conta, como vai avançar o reino de Deus? Se a gente não paga o aluguel desse espaço, a gente vai ficar devendo. A mulher bate aqui e vai falar assim: ei, para de pregar aí, entrega o prédio, vai todo mundo para a rua que o pastor não pagou a conta. Mas sabe de uma coisa? É tão medíocre a gente parar para pagar um templo e a gente não conseguir avançar com a missão de Cristo. E dizer assim: nós vamos mandar um dinheiro lá para o missionário X lá na África, nós vamos mandar para o missionário X aqui no interior do Paraná, nós vamos mandar lá para o Ribeirinho um valor, nós vamos mandar para um outro missionário lá. Se a igreja para em nós e só para a gente pagar isso aqui, a gente é pequeno demais. Sabe, no passado, homens e mulheres, homens de Deus, construíram faculdades. As faculdades que foram feitas, universidades, talvez as melhores, aquela que todo mundo quer estudar, aquela que todo mundo quer fazer. Sabe por quem que foi feito? Por homens de Deus. Homens de Deus colocaram seu dinheiro lá e fizeram uma faculdade. E disseram: agora os nossos filhos vão estudar aqui, com princípios. Eles estavam olhando para frente e dizendo: os nossos filhos vão mais longe do que nós. E eles investiram o quê? Dinheiro. Sabe por quê? Se o seu dinheiro é só seu, possivelmente ele vai acabar quando você morrer. Mas quando ele é do reino de Deus, ele vai ter efeito durante toda a eternidade. Se o seu dinheiro é só seu, ele vai morrer. No dia que você morrer, acabou. O que você fez com ele? O que você plantou com ele? Não plantei nada. Semeou na vida de alguém? Não. Semeou no reino de Deus? Não. Seu dinheiro acabou por ali, junto com sua vida. E acabou. E o que mais? Qual missionário que a gente ajudou a sustentar? Que pessoa que a gente ajudou? Para qual que a gente deu uma cesta básica? Para qual que... Aí a Bíblia vai dizer lá, Mateus 25, naquele dia: Senhor, quando foi que eu precisei fazer alguma coisa por alguém, eu não te vi? Quando foi que o Senhor estava nu e eu não vi o Senhor? Quando foi que o Senhor estava preso e eu não te vi? Quando foi que o Senhor precisou de água e eu não te dei água? Quando você deixou de fazer por todos aqueles meus pequeninos, você deixou de fazer para mim. E eu não tenho parte com você. Quando foi que a gente deixou de viver a missão de Jesus aqui?
Quando foi que a gente disse que o nosso dinheiro é nosso, meu irmão? Quando foi que a gente disse que o nosso tempo é nosso? Se você já entregou sua vida para Jesus, você se lembra desse dia? Se você já se batizou principalmente, você lembra desse dia? E no batismo te disseram o quê? Você está morrendo e está nascendo um novo homem em Cristo. A missão de Cristo é essa que eu estou te apresentando. Se você não vive a missão de Cristo, é porque você ainda está vivo. Mas, se não tiver amor, não vai valer de nada. Se tudo que você fizer, se você pegar essa mensagem e disser, tá bom, eu vou fazer, eu vou ser um missionáriozinho, posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho, amém? Vou cantar mais. Se você ainda fizer tudo isso, se você ainda der todo o teu dinheiro, se você falar a língua dos anjos, se você contribuir com tudo que você tem, se você fizer tudo isso e ainda assim não tiver amor, não vai valer de nada. De nada. Sabe por quê? Porque o amor é aquele dínamo, é aquela peça que faz explodir o propósito para que você consiga exercer o propósito de Deus aqui na terra. Sem o amor não pode acontecer nada. Ou se acontecer algo, não vai ter sentido. Porque uma intenção errada em entrar no plano de Deus para o desenvolvimento da igreja pode comprometer a missão por completo. Se você tiver intenção errada para fazer algo, se você não tiver amor pelas pessoas, se você não conseguir fazer como Jesus olhou para aquela multidão de gente e teve compaixão, se você não amar, tudo isso vai estragar a missão e vai corromper. Eclesiastes, eu não lembro se é 10:3 ou 3:10, diz que uma mosca entrando num perfume estraga todo o perfume. 3:10 ou 10:3, depois você lê a Bíblia, vai estar lá. Uma mosca entrando dentro do perfume vai estragar todo o cheiro. Uma parte corrompida do seu coração pode estragar toda a missão de Jesus na sua vida. E sabe, ou você se conserta para que entre na missão de Jesus, e esse é o plano, ou você sempre vai estar fazendo a sua missão, o seu propósito, a sua vida, a sua história. Mas quando a gente ama o Senhor, quando o amor de Deus vem, há uma explosão que vai fazer a missão de Cristo continuar a partir de nós. Sem o amor a gente não tem Jesus. Sem Jesus, isso aqui tudo se torna monótono, chato demais, cansativo demais. Sabe, sem Cristo, fazer a missão da igreja é muito pesado. Sem o amor é pesado demais. É difícil amar o outro quando Cristo não está entre nós. Você olha para o irmão e fala, meu irmão, eu não quero te amar, cara. Tá difícil. Eu não gosto de você, cara. Mas quando tem uma pessoa entre mim e ela, chamado Jesus, a missão se torna leve. O amor se torna leve. E aí você consegue fazer, você consegue amar. O cansaço se vai. Sabe por quê? A gente desiste da missão. Não é quando nos falta trabalho. Não é quando a gente tem muito trabalho. A gente não desiste da missão quando tem muito trabalho. A gente desiste da missão quando Jesus não está ali. A gente está cansado demais. Quando Jesus está no meio, você fala assim, Jesus, me dá mais trabalho para fazer. Jesus, eu estou te amando tanto. Aonde eu posso transbordar? Eu vou transbordar em todos os lugares. Jesus, me leva para onde o Senhor quiser. Me faz ver aquele que está precisando. Me faz ver aquele que é em Curitiba, aqui no bairro Bom Retiro, quem está precisando de Jesus. Me faz ver. Me faz ser uma resposta a partir do amor. O amor de Cristo nos sustenta em toda missão que Ele nos chamou para fazer.
Se não for o amor, nada disso vai valer a pena. E sabe, tudo que a gente falou aqui, tudo que eu preguei, estou pregando para mim, é para que Cristo apareça. Para que Cristo apareça nisso tudo. Para que você entre na história de Deus. Eu quero chamar os meninos do louvor, se vocês puderem subir. Para que você entre na história de Deus. Se você puder ficar de pé, se você entendeu do que eu estou falando aqui. A minha oração é muito simples hoje. A minha missão é muito simples. É que Jesus cresça e a gente diminua. João 3, versículo 27, vai dizer que se não houver poder do alto, se do alto a gente não receber algo, a gente não consegue fazer nada. Logo em seguida, João 3,30, ele vai dizer: para que o Senhor cresça e eu diminua. Quem daqui precisa de mais poder do alto para cumprir o propósito e a missão de Jesus? Eu quero te dizer, é impossível você cumprir a missão de Jesus se você não for cheio dele. Jesus disse: a minha vontade é fazer a vontade do Pai. A gente precisa entrar nesse lugar, que Cristo cresça e a gente diminua. Eu não sei como foi que você...